Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist sobre questões que caíram na PRF, questões de física, temos essa aqui de 2019, que basicamente é uma questão que vai falar sobre movimento oblíquo, mas também vai falar sobre trabalho também, trabalho mecânico. Então a questão diz o seguinte: a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão a uma altura de 1,5 m do solo. Então está aqui, 1,5 m do solo. Na situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja 9,8 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito com o ar, isso aqui é importante, sobre o projétil. Então, na primeira afirmação, no primeiro item, ele fala o seguinte: o deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Bom, de cara eu já sei que esse item 35 ele é falso. Por quê? Vejam bem. Gente, de cara, quando um projétil é disparado, tá certo? Quando o projétil é disparado, o projétil não vai perfeitinho na horizontal, não. Existe uma ação gravitacional e essa ação gravitacional vai fazer com que a bala, né, o projétil, ele sofra um movimento oblíquo. Ele vá decaindo com o passar do tempo, certo? Ele vai acontecer isso daqui. Acontece o seguinte: o movimento oblíquo, deixa eu até fazer aqui uma meia parábola aqui. Pronto, isso aqui é uma meia parábola. Pronto, faz de conta que isso é uma meia parábola. O desenho está horrível, mas enfim. No movimento oblíquo, vamos pegar aqui um ponto qualquer, tá? Vou selecionar esse ponto aqui. No movimento oblíquo eu tenho duas velocidades. Eu tenho uma velocidade na vertical, nesse caso aqui está para baixo, eu vou chamar de Vy, e ao mesmo tempo eu tenho uma velocidade horizontal. Essa velocidade aqui eu vou chamar de Vx. Acontece que essa velocidade aqui na horizontal, a componente horizontal, ela é sempre constante. Ou seja, o valor da velocidade horizontal nunca muda. O que é que está mudando aqui? É o valor da velocidade vertical. Isso aqui está alterando o tempo todo. Mas o valor da horizontal não muda nunca. Tanto é que temos até uma equação para descrever essa velocidade aqui que está em verde. Qual é a equação? Aqui, ó, simplesmente eu vou falar que x, que é a distância percorrida, é igual a Vx vezes o tempo. Certo? X é a distância percorrida, poderia ser qualquer outra letra, tá? Poderia ser a letra D de distância, por exemplo, ou ΔS, enfim. Então isso daqui é simplesmente a distância, é simplesmente a velocidade vezes o tempo. Para quem não está reconhecendo, isso aqui é simplesmente aquela equação que todo mundo vê desde o nono ano da velocidade média, tá? Que é espaço sobre tempo, tal. Apenas eu fiz aqui uma adaptada, dei uma adaptada aqui e isolei a distância. E esse tipo de equação serve exatamente para movimentos uniformes. E reparem que nessa equação o tempo, ó, ele não está ao quadrado, não está elevado ao quadrado. Logo, essa afirmação aqui, ó, função quadrática do tempo, logo ela é falsa. Esse item aqui então é falso. O tempo não é elevado ao quadrado. Vamos para o próximo item. Então, item 36. Na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Bom, aqui é o seguinte: apesar de ser uma afirmação, a afirmação mais curta da questão, é a que mais vou precisar de tempo para poder provar isso daqui, se isso aqui é verdade ou não. Olha, de cara, pelos meus conhecimentos, eu já fui militar, tá, gente? Então eu já sei que não, eu já sei que isso aqui não é possível. Mas eu não sei o quanto, eu não sei o número exato. E eu vou ter que provar isso aqui nos cálculos. Então, para poder provar isso aqui no cálculo, se isso aqui é verdadeiro ou provar que é falso, então vamos aqui no início. A primeira coisa que eu vou fazer com levantamento de dados. Então, ele falou aqui um monte de dados aqui, fora os que estão em tela, e eu vou fazer um levantamento de dados, vou colocar tudo aqui. Bom, então tá aqui, eu fiz o levantamento de dados, agora eu vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui. Aqui tá, a massa está em gramas, né? Eu vou logo adaptar isso daqui para quilogramas. Então, para transformar em quilograma, vai ficar 0,015. Aí pronto, vira quilogramas. Quanto a esses 10 centímetros é o seguinte: vejam bem que a questão falou que o círculo, esse alvo aqui, ó, é um círculo de 20 centímetros de diâmetro. Então é o seguinte: 20 centímetros de diâmetro, sabendo que a direção, a mira da pistola está exatamente no centro.
Então, para poder ele tocar nesse alvo, né, para que essa condição aqui seja verdadeira, para ele atingir o alvo, esse projétil ele não pode perder, vocês concordam comigo que ele não pode perder mais de 10 centímetros de altura? Então daqui para cá, eu sei que vai ser um movimento oblíquo, o projétil vai estar caindo, mas essa queda ela não pode ser superior a 10 centímetros durante esses 50 metros. Então por isso que eu coloquei 10 centímetros aqui, que é o raio, é a altura limite que ele vai perder. Isso aqui a gente vai usar para comparar o nosso resultado. Então eu posso ou não transformar para metros, tá? Nem vai fazer tanta diferença no final das contas. Então vejam bem, para que eu saiba se ele vai atingir esse alvo, vejam bem, ele vai fazer um movimento oblíquo, mas eu tenho que saber primeiro se a minha distância máxima. Então eu tenho que saber aonde esse projétil vai cair. Ele vai ser atirado, então ele vai fazer um movimento oblíquo. Eu não sei se ele vai cair aqui, se vai cair mais para cá, mais para cá. Eu tenho que saber exatamente onde ele vai cair. Então para isso eu vou ter que usar esta equaçãozinha aqui, ó. Exatamente a primeira equação que eu falei, porque esse x aqui é exatamente a distância máxima de alcance, aonde o projétil vai cair. Acontece que tem um pequeno problema aqui, é que eu não sei quanto vale o tempo. Eu não sei o tempo em que o projétil vai permanecer no ar até cair. Eu não sei esse tempo. Então aqui eu vou apelar para uma outra equação. Eu vou apelar para aquela equação que nós usamos para movimento quando esse movimento for acelerado. Que no caso vai ser exatamente esse daqui. Então é essa equação aqui que eu vou usar. Por que eu vou usar essa equação? Bom, eu falei para vocês que o movimento oblíquo são duas velocidades, né? Uma na horizontal e uma na vertical. Então se eu tenho uma velocidade na vertical, uma componente na vertical, então eu tenho equações que me descrevem esse movimento aqui. Essa é uma das equações que me descreve o movimento vertical. Então é basicamente uma equação que vai me descrever a posição do objeto. No caso, se eu estou falando do y, o eixo y, eu estou falando da posição dele, na coordenada dele no eixo y, a altura dele. Porém, eu não vou usar essa questão para calcular a altura já foi dada, está até aqui nos dados, ó, até botei aqui nos dados. Eu vou usar para calcular o tempo, porque já que aqui eu não tive condições de calcular o tempo, aqui eu terei condições de calcular o tempo. Eu vou apenas dar uma adaptada, esse y0 ele pode vir para o outro lado, isso aqui vai virar um Δx, né? E isso daqui, reparem bem que no início da queda, olha aqui, ó, aqui no início da queda, eu tenho somente uma componente horizontal, v de x. Eu não tenho uma componente na vertical, eu só tenho na horizontal. Então isso daqui vai a zero, tá bom? Esse vy inicial, ele vai a zero. Adaptando então, a minha equação vai ficar com essa cara aqui. O que é que eu vou fazer? Vou isolar o t, né? Para isolar o t, o 2 vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 vezes o ΔY. Esse g está multiplicando, ele vai passar dividindo por g. Se eu for substituir isso, então eu vou ter 2 vezes... Bom, quanto vale essa altura? Está aqui, ó. Esse ΔY, no final das contas, a variação de altura, é a altura que o projétil vai ser disparado. Então é 1,5. Então está aqui. 2 vezes 1,5 dividido por 9,8, não é isso mesmo? Tá aqui, ó, 9,8. Tudo isso em raiz quadrada. E resolvendo essa conta, isso aqui vai me dar mais ou menos 0,55 segundos. Então vamos entender fisicamente o que quer dizer isso, certo? Fisicamente o que é que quer dizer? Quer dizer que esse projétil vai demorar 0,55 segundos para tocar o chão. Aonde eu não sei, mas que vai demorar esse tempo vai. Agora vamos tentar descobrir isso jogando nessa primeira equaçãozinha aqui, ó, para saber a distância horizontal total dele. Então vamos lá, para calcular isso, então vai ser essa distância vezes o Vx. Ué, mas cadê Vx? Cadê Vx? Ah, tá aqui, eu esqueci até de anotar, né? Vx está aqui, ó, 720 km por hora. É claro que eu não vou misturar esse valor, né? Era para eu ter colocado aqui nos dados, tá, gente? Até esqueci. Mas quanto dá esse valor em metros por segundo? Dá 200. Se dividir isso por 3,6, vai dar 200 metros por segundo. Eu tenho que dividir, por quê? Porque eu não posso misturar. Olha, aqui está em metros, tem 1 metro aqui. Eu não vou botar então quilômetros, por isso que eu tive que transformar para metros por segundo. Então, transformando, dividindo por 3,6 dá 200. E eu vou trazer esses 200 para cá. Só lembrando, tá, gente? Só lembrando, eu falei no início do vídeo, eu falei que essa velocidade aqui, ó, ela é constante. Então, se aqui no iniciozinho é 200 metros por segundo, então significa que em todos os pontos a velocidade horizontal é de 200 metros por segundo, em todos os pontos.
tá certo? A vertical está mudando o tempo todo, mas a horizontal não. A horizontal continua 200 metros por segundo. Então está aqui, Vx, eu poderia até colocar Vx0, também V0x, na verdade, não ia mudar nada, porque o valor é exatamente o mesmo. Vezes o tempo. O tempo total de queda é quanto mesmo? Está aqui, 0,55 segundos. Eu vou colocar isso aqui. Então, vezes 0,55 segundos. E essa multiplicação vai dar 110 metros. Bom, o que é que isso significa? Significa que daqui, do ponto de disparo até a queda, certo? Até a queda, foram 110 metros. Reparem que a distância da pistola até o alvo é de 50 metros, mas a queda foi o dobro, né, dessa distância. Agora é o seguinte, vejam bem, isso ainda não responde a minha pergunta. Isso ainda não responde a minha pergunta. Eu sei o tempo total da queda, eu sei que ele vai cair, vai tocar o solo em 110 metros, mas eu não sei se nesse tempo aqui, se nesse espaçamento aqui, aos 50 metros, se ele vai perder 10 centímetros de altura. É isso que eu preciso saber. Então, como é que eu posso saber para descobrir isso daqui? Então, vejam bem, eu vou dar até uma arrastada aqui para o canto, para ter um pouco mais de espaço para escrever. Pronto, vou arrastar aqui para o cantinho aqui. Vejam bem o seguinte, reparem bem, esse aqui é o tempo total, e essa aqui foi a distância, tá certo? Então vejam bem, se eu for fazer uma regra de 3, eu vou ter isso aqui. Eu demoro esse tempo, 0,55, e nesse tempo eu consigo percorrer essa distância, que é o que a gente calculou. Então, se for uma distância de 50 metros, uma distância horizontal de 50 metros, quanto tempo que eu vou demorar? Então, se eu for resolver isso daqui, eu vou ter que a minha resposta vai dar 0,25 segundos. Então, vejam bem, demorou 0,55 para chegar aqui, e para chegar aqui, 50 metros de distância, demorou 0,25. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou usar de novo essa equação aqui, só que dessa vez o meu tempo vai ser de 0,25. Então, tá aqui a mesma equação, tá bom? Eu vou fazer a mesma adaptação. Esse y vem para cá, vai virar delta y também. Lembrando também, no início eu não tenho velocidade vertical, então isso daqui também vai a zero. Então vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Bom, tá aqui, fiz a mesma coisa, só que dessa vez a história vai mudar, porque dessa vez não vou calcular t, dessa vez eu vou calcular o delta y, vou calcular a altura quando o tempo for de 0,25. Então, substituindo, gravidade 9,8, meu tempo agora é de 0,25, tem que estar ao quadrado por causa da fórmula, dividido por 2. E resolvendo isso, vai dar um valor aproximado de 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros. Então, essa curva foi feita aqui, esse movimento oblíquo foi feito de tal forma, aqui, de tal forma que quando chegou aqui, aos 50 metros de distância, ele estava a uma altura de 30 centímetros, né? 0,30 metros, 30 centímetros. Ou seja, ele só podia perder 10, tá certo? Perdeu 10. Mas em relação a 1,5, sobrou apenas 30 centímetros. Então ele perdeu bem mais do que 10 centímetros. Então é por isso que esse item aqui, por isso que esse item 36, por isso que ele é falso. Então não, ele não atingirá o alvo, tá certo? Esses cálculos aqui então provam, tá bom? Lembrando, tá? Desprezando atrito com A, então eu pude usar essas equações dessa maneira aqui, certo? Que eu pude desprezar o atrito com A. Se fosse com atrito, aí a história seria outra. Mas desprezando o atrito com A, reparem que ele vai chegar, quando ele chegar aos 50 metros, ele vai estar a essa altura aqui do solo, vai ter perdido bem mais do que os 10 centímetros limite aqui, tá bom? Então por isso o 36 é falso. Vamos para a afirmação 37. A 37 vai ser mais curta. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a isso aqui. Então vamos lá. Eu vou afastar aqui. Pronto, vou deixar só o enunciado aqui. Dá para ver aqui no cantinho. Dá para ver aqui no cantinho. Pronto. Então vamos fazer aqui o item 37, tá? Eu até podia ter organizado isso aqui, né? Item, eu poderia ter escrito aqui. Item 37, pronto. No item 37, então, ele fala o seguinte, é o trabalho realizado pela força gravitacional. O que é o trabalho da força gravitacional? É simplesmente o trabalho da força-peso.
como é que se calcula todo o trabalho? É uma força vezes um deslocamento. No caso aqui, a força-peso, trabalho da força gravitacional. O que é força-peso mesmo, hein? Peso é massa vezes gravidade. E a altura eu só repito. Se eu for substituir isso, eu vou até continuar a conta aqui, nesse ponto aqui. Pronto, então se eu for substituir, então a massa vale quanto? Reparem que a massa eu transformei para quilograma, tá? A massa do projétil. Ele está querendo saber a força gravitacional para levar o projétil até o chão. Então, para levar o projétil até o chão, eu vou usar a massa do projétil. Então, está aqui, no lugar de m, eu vou colocar 0,015. Isso vai multiplicar a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 1,5. Então, multiplicando tudo isso, eu vou ter um valor que é mais ou menos de 0,22 joules. Bom, tá correta essa alternativa? Tá, né? Porque esse número aqui é superior a 0,10 joules. Então, o item 37 é verdadeiro. Ok, galera? Então, só resumindo, item 35 é falso. Por quê? Porque esse tempo aqui não é quadrado, não está elevado ao quadrado, não é uma função quadrática. Item 36 é falso, porque nós fizemos todos esses cálculos para provar que o projétil ele não alcança o alvo, certo? E o item 37 está correto, porque o valor calculado realmente é superior a esse valor aqui. Ok, galera? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos!